Vamos começar novamente, então. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. A gente está com mais uma roda de conversa do programa Somos, de Diversidade e Inclusão da Unimed Rio. O tema de hoje vai ser sobre raça e etnia. Fizemos uma enquete no Workplace para vocês dizerem sobre o que vocês gostariam de conversar hoje. E a nossa conversa vai ser sobre como promover uma educação antirracista. A gente vai bater um papo sobre isso. A gente vai ter como mediadora eu e... Cadê? Cadê a Jéssica? Tá aqui. Boa tarde, Oi. pessoal. Meu nome é Jéssica Freitas, eu trabalho na área de auditoria e sou representante do eixo de raça e etnia. E como a Sabrina falou, hoje a gente vai bater um papo sobre como promover uma educação antirracista. Então, a gente deixou aqui módulo reunião, exatamente para que todos possam ter oportunidade de abrir a câmera, de abrir o microfone, conversar, a gente debater sobre o assunto. Então, a ideia é exatamente ser uma roda de conversa online, mas uma roda de conversa. Você quer começar a falar alguma coisa ou já passa o vídeo? É só explicar um pouquinho sobre o vídeo. A gente selecionou um vídeo, quando eu digo, do eixo de raça e etnia, eu, a Bruna Ingrid e a Sara Santos também, que fala sobre como promover uma educação antirracista, traz um conceito do que é educação antirracista e por que ela é importante para todos. E aí a Sabrina vai compartilhar esse vídeo para a gente conversar a partir dele. Vou compartilhar minha tela, então. Ação antirracista? A cada episódio, uma família recebe em casa um livro feito especialmente para a série, com uma história lúdica e uma atividade pedagógica antirracista. E para não restar nenhuma dúvida, a gente conta com uma equipe de educadores e especialistas que vão nos ajudar a entender por que a educação antirracista é boa para todo mundo. Se você é branco, negro, indígena ou amarelo, esse papo é com você. Episódio 1: Representatividades e Imaginários. Uma escola antirracista, para mim, é aquela que se pensa, se repensa o tempo todo em relação ao combate, ao enfrentamento e à superação do racismo, nas suas práticas, nos seus currículos, há uma consciência pedagógica de cuidado com o outro, de acolhida com o outro, de não discriminação. Preza, por evidenciar toda a diversidade do mundo. Isso se faz desde a educação infantil. Isso não se faz só quando nós nos tornamos adultos e adultas e vamos para o ensino superior. Luna morava com sua avó Dedé. Dava gosto de ver as duas. Vó Dedé com seus cabelos branquinhos e Luna com seus cabelos pretinhos, em perfeita harmonia nas ruas de Harmoniosa. De todos os passeios, Luna tinha um preferido. Então, essa é a feira. E o mercado ficava dentro de um castelo com 2 torres altas. Se era um castelo, nada mais justo que aquelas mulheres fossem chamadas de rainhas, não acha? Para você construir uma educação antirracista, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, que o racismo existe na sociedade. Então, é necessário que as pessoas estudem sobre ele, para que possam superar a ideia preconceituosa e racista que se tem sobre o continente africano e trazer uma outra discussão que não seja aquela que está pautada somente na leitura da escravidão. Vai trazer essa possibilidade da gente investigar as nossas origens. E aí, as origens de pessoas pretas, brancas, indígenas, pessoas que são brasileiras, são nascidas nessa terra e que são constituídas
dessas origens também. Luna ficava o dia todo pensando naquelas mulheres. E por que isso é importante? Porque a diversidade, ela só pode ser reconhecida por nós se ela é vivida. Há uma ausência da diversidade étnica e racial no Brasil em diversos espaços. A gente sabe o quanto é importante para as crianças, para poder se ver representadas na escola. Ela vai poder, pelo menos, se ver mais nas histórias e isso já vai trabalhando a sua autoestima desde tão pequena. Ela disse que queria ser rainha também. Vó Dedé, com sua sabedoria e mistério, disse a ela que... Para ser rainha, é só fazer sua coroa. A oficina educativa de construção de coroas africanas, ela oferta para as crianças outros imaginários de realeza. Na imaginação de Luna, surgiu uma imensa coroa de ouro com pedras de rubi e diamante. Quando ouviu a imaginação da neta, vó Dedé achou graça. Na vida, as coroas são feitas do que é precioso para o nosso coração. Essas crianças, elas ouvem histórias dessas realezas. No final das histórias, eles mesmos constroem, né, suas coroas. Ela tudo juntou, pingou as gotas de chuva por cima da terra e, por fim, salpicou os perfumes de alecrim e da margarida. Na hora de construir a coroa, né, a gente conversa com eles, propondo que eles não tentem imitar o que viram, mas que eles pensem na realeza que eles mais se identificaram e pensem a partir disso como seria o meu reino. Uma coroa só sua, única. Quebrar um pouco essa história da coroa que a gente vê, né, da coroa britânica cheia de ouro, e fazer a sua própria coroa com os materiais que você tem. É a possibilidade de trazer essa história para o nosso cotidiano, né? Já não é mais a história da outra princesa, da rainha, né, brancas, europeias, mas é a nossa história. Então a gente vai vendo ali não só as crianças se descobrindo e descobrindo suas histórias, mas também os pais que não puderam na infância ter, né, uma educação antirracista. Não faltava mais nada. Sua coroa agora sim estava completa. Pôs a coroa na cabeça e desde aquele momento, por onde ela anda, leva consigo sua linda coroa. E a certeza de que também... É uma rainha. Bravo! E aí, quando a gente pensa na subjetividade das crianças, né, essa criança vai se entender a partir da educação antirracista como parte de um todo que é diverso, que é colorido, que é múltiplo, que é diferente. Então, não adianta pensar uma educação antirracista só para negros. A educação antirracista tem que ser para todos e todas. Eu acho que a gente está realmente nesse momento de reconstrução. E nada como retornar às nossas origens para entender o que deu certo, o que pode melhorar e deixar a nossa parte aí na contribuição dessa construção tão difícil, mas possível, se a gente realmente quiser. Olha só, a gente fez a coroa e agora a gente vai chamar a vovó Ana. Igual tem a vovó Dedé. Vem, vovó! Vó! Olha isso! Tudo bem, Alice? Vovó vai dar um beijinho na coroa. Aqui, ó. A pauta antirracista, para mim, particularmente, demorou muito para chegar. Se a gente conseguir fazer com que esses assuntos cheguem para as crianças desde cedo, eu acho que a gente vai criar um mundo melhor. Agora a gente quer saber de vocês. O que vocês acharam desse vídeo? Qual a reflexão que traz para vocês? Para mim é trazer esse assunto, esse debate desde cedo, né? Porque eu tenho 42 anos e na minha época de educação inicial, né, na fase fundamental, não tinha essa discussão, a gente não sabia o que era representatividade, nós não tínhamos figuras representativas, eram muito poucas e a gente não sabia que aquilo era uma representatividade. Então, eu acho que desde cedo você educar as crianças a entenderem da onde vieram, entender a parte rica
e dos ancestrais, né, da ancestralidade, não só focado na escravidão, né? Isso traz um empoderamento, traz assim uma melhor consciência do que ela é e da onde ela veio, coisa que eu não tive esse privilégio. Então, assim, para mim também é um aprendizado, porque eu tenho também que aprender a ter esse olhar sobre a ancestralidade e sobre esse empoderamento, né? E esse aprendizado também de inicial. Então, assim, é muito rico esse vídeo aí, é muito, muito bom, muito reflexivo. Que bom que você gostou, Fabiano. Na verdade, enquanto eu estava assistindo o vídeo, eu acabei me identificando com a Luana Genot, que fala que a educação antirracista ela chegou tarde para ela. E para mim também chegou. Porque quando eu estudei, não tinha representatividade nenhuma nos livros de história. Não apareciam pessoas pretas ou indígenas, só aparecia naquele contexto terrível, né, de escravidão, de pobreza. Não aparecia em outros contextos, né? E aí é engraçado que ela fala que, ao mesmo tempo que ela precisa estar ali educando aquela criança, ela também está aprendendo, né? Então, é mais ou menos esse caminho que a gente vai fazendo. Nós ainda não tenho filhos, né? Mas eu estou fazendo esse caminho mesmo de construção e reconstrução para entender, né, um pouco sobre a ancestralidade e personalidades importantes, pretas, indígenas aqui no Brasil. E como também é importante, né, pessoal, a gente ter em mente que essa educação antirracista, como o Fabiano, como a Jéssica colocaram, fortalecem, né, a autoconfiança, né, de crianças, de pais, né, como isso é bacana, é importante, mas como também isso tem que ser disseminado para todos, né? Não são somente as crianças e os pais de crianças negras que precisam, né, ser envolvidos nessa temática, mas todos nós. As crianças brancas, as crianças indígenas, as crianças amarelas, né? Como todos nós, enquanto sociedade, precisamos ser atingidos por essa educação antirracista, né? Para que isso seja de fato disseminado. Porque quando a gente cria um objetivo para atingir só uma parte, a outra parcela, ainda que pela ignorância, ela vai continuar promovendo inconscientemente, perpetuando o racismo. Então, como é importante a gente fortalecer isso para as crianças negras, para os pais, sim, mas para as crianças brancas também, para os pais brancos também, porque é isso, né? É aquilo que a gente sempre fala. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E esse é o objetivo, né, desse nosso bate-papo. Como que a gente pode fazer com que todos nós sejamos antirracistas? Né? Como que a gente pode promover isso, alargar isso, né? Atingir a todos nós, né? E não só as pessoas negras, né? Como todo mundo precisa ser atingido por essa ótica, por essa colocação que é fundamental, né? Que já vem por não falar nisso, né? Por a gente não ter essa educação, eu também não tive, né? Eu acho que a nossa geração ela não teve isso, mas para que a gente possa trazer isso para as gerações de agora, para a gente construir o daqui para frente, né? Que a gente já que agora a gente está tendo esse espaço, já que agora as pessoas elas estão tendo mais acesso à informação, etc., que a gente possa usar isso para a gente poder disseminar, né, de uma forma generalizada essa educação antirracista. Muito bom, Bruna. E eu estava exatamente observando isso nesse vídeo também, na sua fala. A gente fala muito hoje da importância da autoestima para a pessoa ser feliz, para ela ser produtiva, para ela estar conseguindo produzir o melhor dela, né? E na nossa infância, o que a gente via? Quem era bonito? Né? Quem era bonita? Era a menina loura, do cabelo liso, dos olhos azuis, branca. Né? E hoje mesmo a gente já tendo mais informação, eu lembro da minha filha, há 3 anos atrás, numa escola, ela falando, mas
fulana é tão bonita, mas por quê? Porque ela é branca, de olhos azuis e cabelo liso. Como o cabelo dela era enrolado, ela não se achava bonito. Então, assim, a gente falar sobre a beleza, né, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os estilos de cabelo. Então, hoje eu vejo na Joana, minha filha, ela olhar e falar: nossa, olha o cabelo dela, que enrolado, que lindo, aquele black power. Então, ela já começou a olhar de forma diferente a partir da gente começar a falar sobre isso, né? E isso mexe muito também com a autoestima das pessoas que vivenciaram isso na infância, de só ter boneca loura, do olho azul e magra, né? Então, a gente teve um estereótipo muito grande na infância, está começando a mudar agora, mas a gente precisa fortalecer cada vez mais isso. Hoje a gente já tem, né, bonecas de todos os estilos, bonecos, já vem mais isso vivo na sociedade. Porém, foi que o Fabiano falou, a gente lá atrás não falava sobre isso, mas também não adianta normalizar dizendo, ah, não, agora tudo mudou, e não mudou. Né? A gente precisa fazer essa reflexão aqui em conjunto, trazer o que a gente pode melhorar na gente, porque a gente tem esse estereótipo de alguma forma ainda, tem a nossa programação mental com alguns vieses, ele que chama de viés inconsciente, né? A forma que enxerga o mundo ainda, mas a gente começar a ver o que a gente pode melhorar do nosso ponto de vista e dos outros também. E agora a gente quer ouvir vocês também que estão participando, que viram o vídeo, o que vocês acharam, qual a reflexão que esse vídeo trouxe para vocês. Pessoal, boa tarde. Esse vídeo ele trouxe vários insights, assim, e também essas experiências, né, que foram compartilhadas. Um dos trechos que me chamou muita atenção, eu não lembro quem foi que falou, mas tem um momento que é falado que a diversidade ela só é reconhecida quando ela é vivida. Então, me chamou muita atenção pelo fato de chamar a atenção para essa experiência de viver, em um ambiente mais diverso, né, que às vezes enquanto a gente, fala sobre a diversidade para tentar, promover, trazer um pouco mais, né, de compartilhar experiências, compartilhar, conhecimentos, né, a respeito de diversidade, por mais que a gente se esforce em fazer, em falar a respeito, em trazer conscientização, eu acho que quando a gente, vive e tem a oportunidade de estar em um ambiente mais diverso, isso traz novas experiências, né, novas expectativas. Um é algo que eu tenho buscado fazer há um tempo atrás, porque eu acho que às vezes a internet, né, as redes sociais promovem muito essa bolha, né, de a gente acabar seguindo e recebendo conteúdo, informação de muitas pessoas que já estão ali, né, dentro do que o algoritmo separou, de acordo com as nossas escolhas. Então, para tentar sair um pouco disso, tentar ver um pouco, ideias diferentes, pessoas diferentes, algo que eu tenho feito, assim, ultimamente, é buscar ver mais conteúdo de pessoas indígenas, de pessoas negras eu já seguia bastante, mas eu tenho buscado muito ver conteúdo de pessoas indígenas para tentar, entender um pouco mais qual o olhar que eles têm sobre a sociedade, sobre a vida, sobre a natureza, né, sobre como, qual o olhar, qual a perspectiva que eles têm sobre diversas, né, sobre diversos pontos, né. E tem me trazido, assim, muitos insights, assim, para ter para buscar ter uma compreensão do outro, né, que às vezes a gente acaba colocando muitas coisas sob a nossa lupa, sob a nossa perspectiva e às Né, vezes é difícil, né, você sem compreender maneira. você compreender, costumes, por exemplo, que são, por exemplo, dos povos originários, né. Então, acho que é uma experiência que para a gente acaba, por mais que em determinados momentos, em determinados ambientes, a gente não consiga reproduzir esse ambiente mais diverso, acho que isso também favorece, né, a gente buscar esse conhecimento, de outras pessoas também, né. Isso, Sara, é muito importante esse movimento que você faz, é um movimento que eu também faço.
Há um tempo atrás eu não seguia muito pessoas indígenas e estou procurando seguir. E, assim, é muito interessante a forma com que eles se relacionam com a natureza e o respeito, que eu acho que talvez isso poderia ser algo que a gente deveria também implementar no nosso dia a dia. Mas, para além da questão da relação com a natureza, tem uma estudiosa, a Chimamanda, não sei se vocês já ouviram falar, que ela fala sobre o perigo da história única. E nessa questão, ela diz que, às vezes, a gente está sempre acostumado a ver, por exemplo, publicidade negativa em relação à África, ou, no caso dela, que estava morando nos Estados Unidos, seria publicidade negativa em relação aos mexicanos, por exemplo. E aí, quando ela se propôs a conhecer a cultura do México e ver que as pessoas que estavam lá não eram assim oportunistas nem nada disso, estavam só querendo buscar uma vida mais digna fora do México, ela mudou, né, completamente a forma que ela via outras pessoas. E aí é muito importante a gente fazer esse exercício também de tentar conhecer outras culturas para ir desconstruindo talvez essas imagens e estereótipos que foram criados em relação a pessoas negras, pessoas indígenas, enfim. Eu acredito assim que a gente escutar essas histórias diferentes, trazer novos pontos de vista, como vocês falaram, é uma oportunidade de a gente trabalhar um pouco um dos nossos hábitos, que é a empatia. Tentar se colocar no lugar do outro, a gente sabe que tem um lugar de fala, quem passa não é a mesma coisa a outra que escuta a história, mas de alguma forma perceber o mundo de um modo diferente. E aí, com isso, contribuir para o que a gente exatamente falou aqui, né? Para essa educação antirracista, para que a gente possa promover essa educação, esse conhecimento, principalmente para as pessoas que estão vindo. A gente acaba vendo que nem todo mundo vai conseguir mudar a mente, né? Acho que a pessoa tem que estar muito disposta a isso, tem que querer, mas a gente tem toda uma geração vindo que já está crescendo também na questão da diversidade e da inclusão, mas para que isso se fortaleça cada vez mais, cada um precisa fazer o seu papel, né? Poder olhar, não sei do conteúdo, foi o que vocês falaram, seguir rede social, acompanhar grandes influências que trazem conteúdo relevante, de fato, para trazer esse olhar diferente. Eu realmente também não segui nenhuma página indígena, até comecei a procurar. Depois, se tiverem alguma dica aí para dar, eu acho interessante. Geralmente, os que eu sigo são aqueles que a gente indicou lá no e-book, né? Tem alguns sites aqui que trazem essas reflexões a partir de algumas reportagens de situações que estão acontecendo no cotidiano, mas a gente entender que a gente estudar o tempo todo sobre esses temas, né, de diversidade e inclusão, para que a gente possa aprender cada vez mais, porque estamos todos aí, né, em desenvolvimento nesse momento, desse conteúdo, das diversos módulos aqui dos eixos e de raça e etnia também. Alguém mais? Vamos lá, gente, vamos contribuir, vamos conversar, né? Roda de conversa. Quem mais vai trazer uma reflexão aí? De repente, uma história, o que achou do vídeo? A gente trouxe, eu achei a ideia ótima de trazer o vídeo aqui exatamente para ter além do tema norteador, já trouxe aí uma história, de fato, né? Que super interessante.
Então, assim, além de ter o livro falando, contando uma história mais inclusiva, foi compartilhar também como é que foi feito isso naquela família. Então, achei interessante trazer essa percepção, né, aquele olhar de que nem toda coroa precisa ser dourada e cheia de pedras preciosas, mas cada uma pode construir a sua, né, com o material que tem em casa, trabalhar exatamente também a criatividade do estilo, que a gente tanto fala aqui, né? Se a diversidade é uma coisa que a gente ganha muito, inclusão e criatividade. Então, usar os materiais que a gente tem em casa. E aí, se alguém quiser contar alguma história do que já tenha feito para, de repente, promover essa educação antirracista, quiser compartilhar com a gente está aqui querendo ouvir. Pode falar, Vanessa. Gente, compartilhar duas situações. Eu gostei bastante do vídeo, realmente a gente vem aprendendo muito, né, Sabrina, até com o próprio comitê mesmo. Eu, por exemplo, até aqui em casa, né, quando, sei lá, minha mãe fala alguma coisa, meu padrasto, meu irmão, algo do tipo que eu tenho conhecimento que é errado em falar, eu já falo logo, não, mãe, não é assim que se fala, não pode mais falar isso. Ah, mas por que não pode falar? Então eu vou lá, eu explico o motivo, que foi o que o pessoal aí meio que falou, né? Da gente compartilhar o conhecimento, disseminar, porque senão a cultura ela vai continuar de antigamente, as pessoas agindo da mesma maneira, não tendo a consciência do respeito, né? Do respeito com o próximo. Enfim, são coisas que a gente acaba no dia a dia mesmo falando. Como a Sabrina falou, tem a questão do viés consciente. Às vezes a gente fala, né, sem ter a dimensão daquilo. Mas quando tem alguém que chega e fala assim, não, mas não é assim que funciona, você vai aprendendo e na próxima você já evita falar aquilo ali, né? O meu padrasto, ele é negro, ele sempre contou várias experiências que ele passou aí no passado, mas ele é uma pessoa que ele se dá muito bem com isso, assim, né? Atualmente ele não compartilha nenhuma situação que ele tenha sofrido, mas ele também entende, está nesse movimento de entender o que é errado, né? E o que é certo. Eu queria compartilhar uma outra história com vocês também. Eu não sei se vocês assistiram, né? É um reality show que teve, que é o Casamento às Cegas. Acho que vocês já escutaram falar. E nesse Casamento às Cegas, teve um casal que se apaixonou. O rapaz, ele era, antes de conhecer a menina, né, ele era loiro, dos olhos, acho que verde, azuis, alguma coisa assim. Acho que ele é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E aí, a menina, linda, negra, Rio de Janeiro. Quando eles se conheceram, foi aquele amor, acho que foi um dos casais mais legais que a gente curtiu assim, nesse reality. Quando chegou a etapa da família, foi perguntado para a irmã: como é que você acha que essa que é a noiva, né, do seu filho, tal? E a primeira coisa que ela respondeu: ah, eu acho que ela é loira, alta, magra, olhos assim, como a Sabrina falou, olhos verdes, tal, porque a família toda era assim. Branco, todo mundo do cabelo loiro, magro, tal. E quando a menina entra, linda, óbvio, negra, né, totalmente diferente do que ela imaginava que seria a cunhada ideal, eles simplesmente ficaram espantados, porque eles reconheceram uma outra beleza, né? Eles viram que eles ficaram super sem graças, porque eles falaram do que eles estavam esperando e receberam uma pessoa completamente diferente. E aí, na hora falou, aí a própria pessoa que falou, né, que esperava uma mulher alta, loira e tal, falou: Nossa, você é tão linda, vocês se completam, vocês se combinam. E no final eles casaram, tá? Estão casados até hoje. Né? Quem acompanha assim, agora também não vou me recordar o nome. Mas a primeira coisa que ela falou foi isso. Por quê? Porque foi o exemplo que viu na família. Ah, o meu filho, né, o meu irmão, ele vai se casar com uma mulher loira, igual a família. Mas em nenhum momento ele imaginou que fosse diferente daquilo. Então, quando a menina entrou, assim, e quando eu vi aquela cena, veio logo na minha cabeça, gente, como ela foi capaz de falar aquilo ali num reality, né, num lugar, porque é o que acontece no dia a dia. Aquilo ali foi só um caso, mas isso acontece em vários momentos, como eu também já ouvi vários relatos de pessoas falarem isso. Van, eu já terminei relacionamento porque o pai da minha namorada não aceitava, né, que eu era negro, que eu era diferente. Então, isso vem acontecendo muito. Por mais que a gente tenha essa cultura, como agora a Sabrina falou, né, a questão dessa geração que vem aí, da gente estar mudando, estar aculturando, ainda tem as pessoas do passado que a gente precisa realmente
continuar construindo. Então, acho que o que eu, pelo menos, faço enquanto indivíduo, também tenho estudado, seguido algumas pessoas, mas acho que é um aprendizado constante, né, Jéssica, referente a isso, a realmente respeitar o outro, a entender um pouco mais. Acho que nós não vamos saber 100% de tudo, mas acho que um pouquinho a cada dia que a gente for aprendendo já faz uma diferença muito grande, assim. Então, foram 2 histórias que vieram na minha cabeça para compartilhar com vocês, mas o que eu tenho feito é isso, né? Ouço alguma coisa que eu sei que está errado ali, porque eu aprendi, eu falo, não, calma aí, não é assim que funciona. E assim a gente vai disseminando a informação e respeitando aí, né, as pessoas, independente da raça, enfim, etnia e o que for. Acho que isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu vi, Vanessa, esse reality show. Na verdade, eu acho que o nome dela é Vanessa e dele é Rodrigo. Na hora que contaram, eu fiquei, como seria, né, a esposa ideal dele, eu fiquei muito chocada, que eu fiquei, caramba, como ainda, né, tá no ideário das pessoas o que é o padrão, o que é bonito, né? Não que ela não fosse, mas no ideário da família dele, seria uma pessoa alta, branca, loira, cabelão, enfim. Foi bizarro essa parte do reality, mas depois eu acho que eles lidaram assim super bem com tudo, né, aparentemente. E muito legal você compartilhar isso, Vanessa. Obrigada. Pode falar, Flávio. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vi no vídeo, né, que parte dessa iniciação, vamos dizer assim, de conceitos, ela é feita também na escola, no jardim de infância. Eu acho que, assim, as escolas são muito mal preparadas e, às vezes, não depende assim, só de uma ordem da diretoria ou de uma estrutura da escola. Os próprios professores também, eles tinham que ter essa iniciativa de perceber certos desvios de conceito ou de preconceito e, assim, eu acho que é uma retroalimentação. Assim, eu não acho que as crianças jovens, muito jovens ou crianças, elas tenham essa concepção natural de não aceitar a diversidade. Eu acho que elas vão absorvendo isso da família, de parentes, de casa. Então, assim, eu acho que se a escola, e principalmente os professores, tivessem essa percepção e fizessem algum trabalho nesse sentido, eles, igual a Vanessa falou, que ela comenta com a mãe dela, com o padrasto, as crianças também poderiam, tipo, explicar, orientar os pais também, por mais novos que fossem, falar, não, papai, não é assim, não é assado, não sei o quê. Mas, assim, eu fico meio decepcionado às vezes. Por exemplo, aquele caso do aluno que entregou o Bombril lá para a professora, né? Veja bem, não estou dizendo em hipótese alguma que a culpa seja dela. Mas, assim, eu não acredito que ela nunca percebeu, cara. Não é possível. Assim, nenhum outro professor nunca percebeu que ele tinha esse conceito distorcido e tentou fazer algum trabalho. Aí, depois que acontece, entendeu? A situação fica muito pior. Então, assim, não, veja bem, não estou dizendo que a culpa é dela, mas alguém naquela escola devia ter percebido, ele, os amigos, que tem esse conceito, né? Só citei esse como exemplo, mas existem situações onde eu acho que a criança ela começa a ter um comportamento, mas ela não, a criança é muito natural, ela não ia fazer isso por conta própria. Ela normalmente ela está refletindo, replicando alguma situação, conceito que ela viu. Então, assim, eu acho que não precisa ser exatamente sempre proativo, entendeu? Você não precisa. É ideal que seja, lógico,
Mas você não precisa chegar lá e vou preparar as pessoas, as crianças, eu vou instruir. Se você vê que já tem alguma coisa errada, isso devia ganhar um pouco mais de prioridade, entendeu? Na minha opinião. E não tem isso. As pessoas vão passando a mão na cabeça, depois vê, é assim mesmo é uma ova, né? E aí, depois que o problema se agrava, aí todo mundo é culpado, entendeu? Mas não é bem assim. Então, eu acho que não é uma questão, talvez, de MEC. É lógico que pode ter uma orientação, né? Mas eu acho assim, falta muita iniciativa dos educadores, das pessoas que estão acompanhando. Não que a escola tenha que ter uma estrutura de psicólogos, não que a diretora tenha que fazer um evento para isso. Pode, lógico, sempre é bom. Quanto mais fizer, é melhor. Mas eu acho que assim as pessoas tentam tampar o sol com a peneira com muita facilidade, entendeu? Essa é a minha opinião. Sim, é verdade, Flávio. Na verdade, a gente tem até uma lei, né, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira, mas isso, por vezes, não é implementado nos colégios. Mas eu acredito que, como a nossa sociedade ainda é muito racista, talvez a gente deveria ensinar de forma mais proativa para todas as crianças e para os adultos também, né? Para todos, porque não tem idade certa para aprender, né? Então, eu acho que é importante todo mundo, já desde criança, e sabendo que a sociedade é plural, é diversa, que tem pessoas que são amarelas, pretas, pessoas neuroatípicas, pessoas diversas igual a nossa sociedade, né? E não só pessoas brancas, ou na maioria branca, né? Como passam às vezes nos comerciais, nas novelas. Eu acho que de um tempo para cá isso até tem mudado bastante. Eu fico muito feliz porque na minha época a gente não tinha coisas básicas. Eu falo na minha época como se fosse uma velhinha, né? Mas é que foi há mais ou menos uns 10 anos. A gente não tinha coisas básicas, exemplo, maquiagem para pele preta, a gente não tinha produto de cabelo. E quando eu mudei de cidade, né, porque o Rio de Janeiro ele é uma cidade ainda que tem muitas pessoas pretas, mas eu fui morar em Mato Grosso do Sul e era uma cidade que não tem muitas pessoas pretas lá quando eu estava morando. E quando eu cheguei lá, não tinha um produto de cabelo para o meu cabelo. E aí, às vezes, a gente voltava aqui para o Rio, aí minha mãe ia, comprava e levava para lá produto de cabelo. Então, eu fico feliz que a gente esteja mudando, mas eu acho que a gente tem ainda muito o que mudar e muito o que alcançar. E apesar da gente saber que o racismo ele é estrutural, a gente também não pode ignorar o fato de que o racismo é individual. Tem pessoas que praticam racismo no dia a dia, né? E, na verdade, não sei se vocês acompanharam as notícias, recentemente a gente teve um caso de racismo muito emblemático aqui no Rio de Janeiro, em São Conrado, de uma mulher que tirou a coleira do cachorro e chicoteou um homem preto, um entregador. E eu fiquei muito triste assistindo ao noticiário, porque ele fala assim, com lágrimas nos olhos, assim, de que, tipo, a escravidão acabou, e ela me tratou como se eu ainda fosse um escravo, né? Porque ela, de fato, assim, chicoteia. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa consciência de que o racismo, ele é estrutural, mas ele também é individual. Então, é fundamental que a gente estude sempre, esteja sempre em contato com pessoas diversas e tenha acesso a conteúdos falando sobre o racismo, e isso desde a infância, para que a gente, como a Luana Janot fala no livro, que a gente construa um mundo e uma sociedade melhor.
Eu achei bem interessante essa fala do Flávio, né? Aí eu queria colocar o meu ponto de vista como mãe, né? Então, assim, às vezes eu escuto muito as mães do grupo de WhatsApp, eu não sei se alguém é mãe e participa dos grupos, e aí você escuta de tudo, e às vezes a gente precisa entender, assim, que a escola tem o seu papel, mas os pais têm seu papel também, né? Às vezes a gente deposita muita responsabilidade na escola e esquece que a criança é reflexo muito mais da família do que da escola, porque está muito mais no convívio familiar, aonde ela foi inserida, e às vezes eu vejo o contexto de agressividade, da fala, de se comportar, que a escola não vai mudar. Mas a escola tem que conversar com aquele pai e posicionar o pai, né? Já que o pai é responsável por isso, né? Por posicionar aquela criança ali, porque senão acaba que a sociedade não vai ter freio. Então, assim, eu fiz um projeto uma vez numa escola para trabalhar essa questão socioemocional, que a gente falava exatamente da importância do papel do pai, da escola, do ensino, mas de toda a cadeia ali que rodeia, né? E está na formação daquele indivíduo. Então, falar assim, mas o MEC obriga e a escola também. Mas não é a partir só daquele contexto que a criança vai aprender, né? Porque ela pode aprender aquilo na escola. Se o pai reforça outra coisa, não só com a palavra, mas com a atitude, né? Aquela famosa frase, né? Como é que é? A palavra. é, Como é que é? O exemplo arrasta, eu não lembro o início da frase, mas assim, a palavra ela tem força, mas o exemplo arrasta. Então, se a gente diz que é uma pessoa que não pratica o racismo, mas na hora de dar um exemplo em alguma atitude fizer, você está indo, não está sendo congruente, né? Não está indo de acordo ali com o que você fala. Então, é a mesma coisa no nosso dia a dia. Se essa criança, a escola observou, ela tem que conversar com o pai, mas será que o pai vai mudar? Será que o pai, de fato, vai melhorar aquele contexto? Nem sempre ele tem condições de, primeiro, identificar que ele está errado, que tem pai que acha que tem certeza que está certo. Tem pessoas que têm certeza que estão certas, infelizmente. Então, assim, a gente que vai ganhando consciência dessa transformação, da importância da gente mudar o nosso contexto, que a gente tem que cada vez mais informar, levar conhecimento para as pessoas que querem mudar, porque tem outras que, infelizmente, não vão mudar, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com esse contexto, entendendo que a pessoa só muda se ela quiser mudar. A criança é uma esponja do contexto que ela convive, tanto escolar quanto a sociedade, o entorno dela, né? E a família, e é claro que também tem as escolhas dela. Eu falo isso muito para minha filha. Você tem, dentro da própria família, você tem vários exemplos do que seguir, do que não seguir, e você está aí, ó, para escolher o que você acha melhor. Então, até direcionar nessa educação, né, a gente teve alguns exemplos até na própria empresa, no programa Jovem Aprendiz, né, de uma pessoa não queria participar de um projeto que não concordava com determinada coisa, a gente traz a consciência, ó, a vida é essa, a diversidade está aqui. E aí, como é que você vai fazer a partir desse conhecimento e desse universo que não tem como mais retroceder, agora é só para frente, graças a Deus, né? Então, você sabe, é o que eu estava falando. Eu não disse assim que a responsabilidade é da escola, não. Eu só falei que às vezes não é nem a escola como um todo, às vezes o próprio professor, às vezes até a tia da cantina, entendeu? Pode chegar e repreender ou explicar, né? Não é sair dando bronca nem botar de castigo, nada disso, não. É orientar, né? Todo mundo eu acho que tem que orientar. E aí eu concordo, por isso que eu falei que é uma retroalimentação, né? A escola ela pode tentar botar nos trilhos uma criança que está saindo dos trilhos até por convívio em casa, né? Então não é que a escola é obrigada a fazer isso, né? Mas ela está ali meio que tentando ajudar, orientar. Assim, eu concordo que o problema talvez seja um pouco de impunidade nesse país, né? Que ninguém paga por nada. Mas, assim, meus filhos jamais destratariam uma pessoa assim, mas porque eles têm exemplos, eles têm uma educação já voltada para isso. Agora, quando você vê uma criança que faz assim uma coisa grotesca, com certeza na casa dele ou apoiam ou acham que é correto, entendeu? Então, assim, aí depois eles pegam e tentam fazer algum tipo de punição, orientação só para o menor, entendeu? Eu acho que isso tinha que ser mais abrangente, isso tinha que ter um trabalho para todo mundo que está em volta dele e ter um jeito de, não sei se um acompanho psicológico, eu sei que é muita gente, né, muitos problemas, mas casos pontuais, talvez,
ter igual, por exemplo, um maluco para sair do hospício, ele é avaliado para saber se ele já está mais ou menos em condições de viver na sociedade, entendeu? Um presidiário também, às vezes, tem isso. Eu acho que deveria ter um trabalho nesse sentido de avaliar, olha só, o garoto ele já está entendendo, já está indo no bom caminho, e os pais também, ou a madrasta também, e não sei quem. Porque, assim, senão é uma retroalimentação negativa, né? Você tenta consertar de um lado e o outro lado estraga de novo, né? Então, assim, um tem que alimentar de coisas boas o outro, mas não adianta você trabalhar só uma ponta, né? E também não adianta dizer que a culpa é da escola que não fez nada. Não é assim, mas o que eu acho é que, às vezes, está se vendo que uma coisa está na direção errada, está saindo dos trilhos, e só depois que o trem descarrilha é que vão querer responsabilizar alguém, entendeu? Mas é isso que você falou, eu concordo plenamente contigo também. Está no mudo, Sassá. Não é um papel só do professor que está na sala de aula, é da escola como um todo, né? Da Sim, pessoa todo mundo tem que que orientar e recepciona, educar. que é igual a gente aqui, um papel de todos nós, né? Se observar, mas é uma coisa que foi o que a Vanessa estava falando. Quantas vezes eu mesmo, antes de entrar, né, no Comitê de Diversidade e Inclusão, eu olhava certas coisas, e o que eu fazia? Eu não me posicionava. Primeiro que eu não tinha informações, segundo que eu falava, vou falar o quê? Né? Então, assim, a gente vai ganhando consciência e a gente vai se posicionando hoje nos contextos que nós estamos inseridos. Pô, isso não é legal, para que brincar dessa forma? Talvez a gente não tinha essa consciência, eu não tinha, né, falando de mim, de como isso pode magoar a outra pessoa. Ah, mas sempre foi assim. Eu já escutei da minha própria família. Ah, mas sempre foi assim, mas a pessoa que escuta isso, ela nunca gostou e ela se sente mal. Né? Então, ela se sente ofendida. Então, e se sempre foi assim, né, porque sempre foi assim, né? Sempre falamos coisas que magoam a outra pessoa, que de uma forma pejorativa tem uma brincadeira que não deve mais ser feito, né? Nunca era para ter sido feito, mas agora que a gente sabe que tá errado, né? Que a gente começa a ganhar esse conhecimento, da gente informar. Então, assim, eu acho muito interessante a gente ter essas conversas. Eu achei assim, o vídeo maravilhoso. Eu começo a ver, né? Como a principal narradora, eu não lembro o nome dela agora, falou que começou tardio, mas eu começo a ver também, por exemplo, até nos livros escolares de leitura paradidático da Joana, da minha filha, a inclusão desses assuntos, né? Que antes, na minha época, eu também não me lembro de ter visto. Então, assim, está começando a ser inserido e a gente ter essa oportunidade de ser um grupo, né, que está dentro da Unimed, conversando sobre isso, a gente ter essa roda de conversa aqui, de ser mais uma sementinha fomentando isso nas nossas famílias, na nossa roda de conversa, porque a gente vai ganhando conhecimento do quanto isso prejudica a questão da equidade no Brasil, na sociedade, na empresa, né, nas relações, de como as pessoas se sentem, de como isso trabalha, né, a questão da autoestima, uma pessoa não ser vista. Então, eu vejo muito isso. Ah, mas antes eu não me via numa novela, né, ou senão, quando se via na novela, era na questão mais na questão da empregada, da doméstica, sempre em lugares minoritários, né? Então, hoje a gente começa a ver uma protagonista da novela, das 7, falando da história, né? Ali, Vai na Fé, por exemplo, que está super interessante, trazendo a história de uma carioca mesmo, de como é que é a batalha. Então, a gente está vendo alguns movimentos e a gente precisa ser essa semente que vai cada vez mais fortalecer, levar esse conhecimento, porque ainda tem muita gente que não conversa sobre isso. Ainda tem muita gente que não conversa. Então, assim, é enriquecedor para mim, né, ter a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante no horário, né, nobre nosso, né, a empresa está abrindo essa porta para poder a gente conversar sobre isso, mas também que a gente consiga enxergar isso dentro dos nossos processos, né, dentro da empresa, dentro das mudanças que a gente pode fazer de alguma forma nas nossas atividades, no atendimento ao nosso colega de trabalho, ao nosso cliente paciente. Então, ter um olhar cada vez mais empático, cada vez mais acolhedor, para que a gente consiga, como indivíduo, né, e aí como também empresa e sociedade, fazer a nossa parte para começar a diminuir um pouco essa desigualdade e trazer para a gente a equidade. A gente está, se Deus quiser, em breve com novidades aí que a gente está construindo, né,
para fazer mais esse movimento. Mas assim, é muito bom estar aqui com vocês, poder escutar um pouco da história de vocês. Se alguém mais quiser compartilhar, né, fique à vontade, que a ideia é essa, exatamente a gente debater, né, escutar o ponto de vista de cada um, que enriquece aqui a nossa conversa. Na verdade, Sabrina, só complementando um pouco o que você falou, enquanto eu estava lendo sobre educação antirracista, tem alguns estudos que linkam a questão do racismo com a produtividade e com o desenvolvimento das crianças pretas, né, indígenas dentro do colégio. Porque, às vezes, antes da criança abrir a boca, o professor, que não tem, às vezes, o conhecimento sobre o racismo, como isso afeta a criança, ele já demarca até onde aquela criança pode chegar, sabe? Num determinado momento no colégio, o professor falou para todo mundo ali na sala de aula que quase ninguém vai chegar a lugar nenhum nunca aqui. Todo mundo, não sendo um demérito, mas ele falava, vai todo mundo ser atendente de supermercado. Então, é muito importante que a educação ela tenha como critério também o racismo. E como o racismo, às vezes, ele está ligado à produtividade e desenvolvimento também no contexto empresarial, porque às vezes a gente já demarca até onde aquele funcionário que é preto ou indígena ele pode chegar, sabe? Então, é importante que a gente pense sobre isso e que esteja assim dentro do contexto, principalmente, né, de gestores, né, de todos, na verdade, né, porque a gente se relaciona com jovens aprendizes, estagiários, júniores e etc., de que todos são capazes de fazer um determinado trabalho, né, de se desenvolver assim de verdade, e como também é importante essa questão do afeto e do acolhimento, porque eu vi num vídeo que tem uma professora falou que tem professores que não gostam de tocar em alunos pretos. E isso acaba ajudando, assim, na evasão escolar, porque eles não se sentem acolhidos ali, não se sentem bem e acabam optando por sair do colégio, né? E de repente construir uma história diferente ali dentro da família. Então, é muito importante a gente pensar também no quanto o racismo pode ter a ver, né? E tem muito a ver com produtividade, com desenvolvimento, e enfim. E é importante que a gente tenha uma educação antirracista assim, em todos os níveis, desde quando a gente é criança até adulta. Às vezes a gente já cria o parâmetro para a pessoa da onde ela veio, né? Se ela morou numa comunidade, se ela estudou numa escola pública, e aí já vai criando ali paradigmas de que ela não consegue ir muito à frente, né? Uma vez que eu tenho uma palestrante falando exatamente isso, que ela era de comunidade, né? Preta, a família super humilde, e uma vez uma pessoa falou assim, que acho que até escreveu um livro, acho que o nome do livro é isso, não tenho certeza. Quem é você na fila do pão? Né? Quem é você na fila do pão para achar que vai chegar em algum lugar? Foi exatamente o que você falou, né? Então, não, e a gente tem muita história de pessoas que mudaram inovação, né? As mulheres, as 5 mulheres lá que falaram sobre inovação. Então, a gente tem muita história boa, mas a gente está começando a falar sobre isso agora, e isso não é de agora, é de séculos passados, né? Isso é que é interessante. Então, a gente trazer essas histórias de mulheres, pessoas fortes, né, que fizeram essa mudança e quebrar esse paradigma de já rotular as pessoas de acordo com a história que ela tem, porque isso tudo pode ser transformado. E de fato, assim, a maior conexão de aprendizagem de uma criança ou do ser humano é através do coração, né? Então, quando a pessoa já se sente rejeitada pelo professor, já cria ali realmente um afastamento, uma falta de interesse pela matéria. Às vezes a pessoa fala assim, não gosto daquela matéria, mas nem sempre é a matéria, né? Às vezes é a conexão que cria com aquele ser humano que está ali transmitindo aquela fala.
Então, é importante a gente observar no nosso contexto, né, das pessoas que a gente convive, dos nossos filhos, dos amigos, dos filhos dos amigos, para ver como é que a gente pode apoiar e trazer esse olhar diferente. Que às vezes, ontem eu estava assistindo a novela Vai na Fé, né, então, e aí o Benjamin ele já era um jovem preto, mas que tinha uma condição boa, né? O pai era advogado do escritório super famoso, e aí ele estava num restaurante com a filha, que descobriu que é filha agora há pouco tempo, e ela falou, nossa, mas tem um nome esse cardápio que tem um monte de nome, que eu não estou entendendo nada. Aí veio o maître e falou, não, é um monte de nome bonito para coisa que você já está acostumado a comer. Aí ela foi e falou assim para o pai, você já percebeu que só tem nós dois aqui, mais uma pessoa que é preta nesse restaurante? E ele falou, eu nunca percebi, eu nunca parei para olhar isso. E às vezes a gente está num contexto que a gente nunca parou para observar isso, nunca parou para conversar sobre isso, para analisar e ver também o quanto a gente pode, de alguma forma, abrir a mente das pessoas, primeiro fazer enxergar, foi o que ela falou, não dá para dizer que o racismo não existe, a gente precisa entender que existe sim, mostrar para as pessoas que existe, fazer com que elas consigam enxergar, porque só assim vai ter a mudança. A partir do momento que eu vejo, né, eu quero mudar, e aí eu provoco uma atitude que muda esse cenário. Então, acho que é essa reflexão que a gente queria trazer hoje, né? Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito, Sabrina. Só quando a gente... É isso exatamente o que você falou. Só a partir do momento que a gente percebe, enxerga e tem essa vontade de mudar que a gente efetivamente pode construir uma sociedade melhor. E eu acho que é importante trazer o tema de educação antirracista, né? Porque a educação, ela é para todas as pessoas, né? E é responsabilidade de todas as pessoas também, né? Educar sempre, mesmo que eu não tenha filhos, que as crianças que eu tenha contato, eu fale um pouco sobre o racismo, fale um pouco que existem pessoas diferentes dela. Enfim, é a responsabilidade de todo mundo, é isso. Então é isso, a gente queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui, né, online, ao vivo. Depois a gente vai transmitir esse vídeo para outras pessoas que possam assistir, para ganhar esse conhecimento também, poder ser mais um agente de transformação na nossa sociedade. E agradecer para a gente poder estar participando desse programa de diversidade e inclusão aí do Somos, né, aqui na Unimed Rio. E convidar vocês para participar do comitê, do programa, estar inserido, ser mais um agente de transformação junto com a gente, para que a gente possa trazer mais essa equidade, trazer mais inovação. Quanto mais mentes pensando junto, mais coisas a gente pode trazer e implementar na empresa também. Então, agradeço, desejo uma ótima semana, uma boa tarde, e qualquer coisa estamos aqui. Um grande beijo. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.